Pessoal, bom dia. Sou Richard Chiarello. Estou aqui com vocês mais um período e vamos tratar de uma reflexão bem interessante e bem pertinente ao nosso treinamento, o treinamento Time, que é um treinamento para desenvolvimento de habilidade multifocal e emocional, inteligência multifocal e emocional, pela teoria do Dr. Augusto Cury. E nesse dia nós vamos tratar de uma pergunta bem interessante. Eu gostaria de que você refletisse comigo. Quem está no topo da cadeia alimentar da nossa sociedade? Quem está no topo da cadeia alimentar do reino animal ou dos subgrupos, dos sub-reinos? Vamos lá. No reino animal, geralmente a gente aprende aí, na escola, que o reino animal ele é regido por alguns sistemas, Então aquele que é mais forte geralmente vence. E aquele que é mais inteligente, aí no caso o homem, o Homo sapiens, ele domina os animais porque ele faz uso da consciência e também faz uso da sua inteligência. A gente aprende dessa forma, ok? Mas realmente Charles Darwin ele traz para a gente uma outra teoria, uma teoria da genética. Ele vem falar para nós que o mais forte é aquele que se adapta, ou seja, aquele que se adapta melhor aos ambientes, aquele que se adapta melhor aos problemas e às situações oferecidas, é aquele que realmente é o mais forte, é aquele que vai prevalecer. Então, é aquele que está no topo. E na nossa sociedade, é assim que funciona? Para você, quem realmente está no topo da nossa sociedade? Quais as características dessas pessoas? Nós vamos tratar aqui. Eu fiz algumas alegorias para você entender melhor, para desenhar, para que você compreenda que existem padrões mentais e a partir desses padrões mentais nós nos dividimos em grupos dentro da nossa sociedade. E vou tomar por conta alguns grupos de sociedades e vou tirar, por exemplo, como eles se comportam, e vou fazer uma análise para que você consiga entender o como nós nos comportamos com nossos grupos. E assim a gente aprender ferramentas e habilidades, vamos discutir dentro da teoria da inteligência multifocal, para que a gente possa se relacionar melhor com esses grupos a partir do momento em que nós consigamos interpretar quais são os nossos padrões mentais e em que grupos a gente se relaciona e a gente de repente está inserido, ok? Então vamos lá. Qual é o seu padrão mental? Você sabe me dizer o como você se comporta mentalmente, geralmente, dentro dos seus relacionamentos? E qual grupo, de repente, você se vê inserido? Vamos lá explorar esses grupos? Veja bem, não é para você entender que você é assim, não é para você se rotular longe de mim. Nós estamos aqui apenas para a gente identificar padrões mentais e estamos usando alguns grupos selecionados para que a gente entenda qual é o comportamento de pessoas que têm esses níveis de padrões mentais, ok? Vamos tomar, por exemplo, o reino Monera, o reino dos parasitas, dos protozoários, das bactérias. O que o parasita faz? Ele simplesmente age de forma individual, de forma egocêntrica e geralmente de forma egoísta. Então ele se encosta no hospedeiro para sugar, para tirar o que tem de melhor. Quando ele não consegue mais, não tem mais o que sugar desse hospedeiro, ele vampiriza, Em determinado momento ele sai fora e ele vai buscar um outro hospedeiro. Essa é a característica desse grupo, desse reino. Okay? E há também pessoas que agem de forma egoísta, de forma individualista e às vezes nem enxergam que estão agindo assim, que tem esse padrão mental. Ou seja, que ele se aproxima, faz uma amizade por interesse e quando não há mais o que tirar dessa amizade, essa pessoa não consegue trocar mais, não tem mais o que oferecer, essa pessoa simplesmente se afasta da gente ou se afasta das pessoas. Ok? Então isso é um padrão mental de comportamento, que em algum momento da vida, de acordo com alguma situação, essa pessoa foi guiada, foi movida, direcionada por um sistema a se mover, a se comportar dessa forma. E você precisa identificar isso. O padrão dos animais. O animal se comporta como? Por instinto e por item de necessidade básica e primária.
ou seja, a fome, sexo e por instinto. Animal, sede, animal só sobrevive dessa forma, eles vivem dessa forma. Como o ser humano que se comporta, né, se comportaria e se enquadraria nisso? Ou seja, seres humanos que agem de forma, a gente pode tirar de base, seres humanos que agem de forma emocional, impulsiva, que busca e é movido por estímulos apenas de prazer, certo? Então, pessoas que são fáceis de ser influenciadas quando há um estímulo apenas voltado para o prazer momentâneo, e não usam, não fazem uso da faculdade racional de inteligência para poder entender as consequências, entender o sofrimento que pode causar para si mesmo ou para o outro. Então, são pessoas extremamente impulsivas. Há um outro grupo, que é o grupo dos vegetais, como o vegetal se comporta. O vegetal, geralmente, o reino dos vegetais, ele tem várias categorias, né? E também, por isso, tem uns que vão emanar sua beleza, outros vão emanar fragrância, o seu cheiro, perfume, outros vão, a gente vai poder fazer o uso da sombra, dos frutos, ok? Então são coisas, é um reino que é muito útil para o ser humano, né? Mas o que acontece? A peculiaridade do vegetal, ele está lá. Se você não buscá-lo, não ir até ele, ele não anda, ele não se movimenta, ele não se comporta, ele não busca os seus instintos, ele não se expressa, entendeu? Ele expressa de uma forma sutil que, se a gente não parar para perceber, a gente não percebe. Como os seres humanos, a gente pode fazer um link, né, com o comportamento mental, padrão mental de alguns seres humanos. Seres humanos que agem de forma neutra em todas as situações da vida, que não se posicionam muito, ou seja, que mesmo que estejam em grupo, ele se retrai, ele retrai aquilo que ele realmente é, ele nega aquilo que ele realmente pensa e sente para não incomodar os outros. Então, a pessoa conformista é conformista com a sua realidade, então ela é desprendida muitas das vezes da ousadia, então ela não busca ir além, ela não busca romper, ela não busca, ela evita o confronto, é uma pessoa pacifista e não pacificadora, porque pacifista e pacificadora são coisas totalmente diferentes. O pacificador, por muitas das vezes, para ele encontrar paz, ele vai ter que ter um confronto, ele vai ter que ir de encontro com um determinado sofrimento, vai exigir dele uma coragem, assim como a gente tem o exemplo de Jesus, ou seja, para buscar a paz para a humanidade, ele teve que enfrentar uma morte, enfrentar os seus algozes, se foi uma morte dolorida, uma morte de cruz. Então, pessoas que se comportam nesse padrão, geralmente são pessoas que sofrem e se angustiam por seguir a mente de outros, ser influenciadas diretamente e fortemente, e aí aquilo vai retraindo, vai se retraindo, e ela não consegue explanar a sua autenticidade, aquilo que ela sente, aquilo que ela pensa, e uma hora vai gerar angústia, uma hora vai gerar aí uma tristeza e pode até gerar uma certa doença emocional nessa pessoa. Então, tem um outro grupo, o grupo dos robôs ou o grupo da tecnologia. Como que funciona o computador ou as máquinas? As máquinas sempre tem alguém que programa. Então a pessoa vai lá e programa, alguma pessoa extremamente inteligente, direciona, programa e mostra como tem que ser feito, e aí essa máquina segue em busca de um determinado objetivo, uma determinada produção. Então essa máquina vai ali, ela tem que alcançar aquele objetivo, ela tem algo traçado para a vida dela, ela segue. Como a gente pode linkar esses seres humanos? No mundo da tecnologia e da informação, hoje há um nível de seres humanos que são extremamente inteligentes, são extremamente racionais, então eles se comportam de forma automática e de forma extremamente racional, racionaliza tudo e buscam geralmente apenas a autorrealização e geralmente a autorrealização financeira, material. Então esquecem de buscar um crescimento emocional, de inteligência, um certo nível de inteligência emocional, para dominar suas relações, para poder gerar os seus conflitos interiores, não buscam, né, o seu crescimento espiritual, né, para desenvolver um senso de missão e de legado.
mas são pessoas extremamente inteligentes, mas autômatas. Então estão sempre seguindo ordens, estão sempre seguindo outras pessoas. E quem realmente se encontra lá no topo? Quem é essa pessoa? Então há dois perfis de pessoas que se encontram lá no topo, mas dentro desses dois perfis há uma característica principal nelas, são pessoas extremamente autoconscientes, ok? Então há líderes políticos, há líderes religiosos, há líderes empresários, grandes CEOs de grandes empreendimentos. Esses são pessoas que estão no topo da cadeia alimentar. Esses sim, a gente pode falar que eles desenvolveram e desenvolvem e aplicam a consciência e fazem bom uso da autoconsciência. Por quê? Vamos analisar por quê? Agora nós vamos para as ferramentas do treinamento Time, ok? Visão multifocal, visão de inteligência emocional. Essas pessoas geralmente, que estão realmente no topo, elas controlam as suas emoções, eles conseguem dominar as suas emoções, eles conseguem exercer influência. Mas primeiro eles tiveram que passar e conhecer todos esses padrões mentais, porque o ser humano passa por eles em algum determinado tempo da vida e ele vai crescendo desde que ele queira. Então vamos lá, são pessoas que desenvolveram consciência crítica, são pessoas que conseguiram identificar em que nível de padrão mental eles funcionavam, entendeu? Eles conseguiram reconhecer. Depois de identificar, você tem que reconhecer, saber que isso é teu, que isso faz parte de você e não se rotular. Não é porque você tem um estereotipo, você tem um rótulo, não, simplesmente porque você é como é. É ser autêntico, é se aceitar. Então, pessoas que se reconheceram, que aprenderam a relativizar isso dentro de si. Eu sou assim mesmo, porém eu posso crescer. Agora que eu sei o que eu sou, eu posso entrar num processo de metanoia, de transformação e crescer, expandir e começar a me construir. São pessoas que desenvolveram um sentido maior para a sua vida, independente de qual seja esse sentido. DCD, pessoas que aplicaram duvidar, criticar e determinar, criticaram a si mesmo, duvidaram de si mesmo, daquilo que se estavam fazendo, dos seus padrões de pensamento. Pessoas que reavaliaram a sua situação, seus relacionamentos, reavaliaram o seu posicionamento diante do mundo, diante dos sistemas grupais da sociedade, familiares, dos sistemas de governo e começaram a expressar sua opinião. Pessoas que resetaram com o passado, resetaram com a sua autoculpa, resetaram com as pessoas, seus relacionamentos, efetuaram perdão e restituíram, começaram a construir novos relacionamentos, reiniciaram. Esse é o sentido de resetar. Pessoas que buscaram ressignificar essas relações, ressignificar a sua história, a sua vida. E quando eles buscaram ressignificar, eles entenderam que eles tinham que, depois de aprender tudo isso, eles tinham que, para crescer, tem que compartilhar. Olha aí a gente fechando com chave de ouro. Então, pessoas que estão no topo são pessoas que entenderam a importância de crescer para compartilhar, ok? E quando eles compartilharam, eles entenderam que eles estavam influenciando pessoas. E sendo grandes influenciadores, eles passaram a desenvolver a multiplicação. Multiplicação do quê? Ou do caráter, das boas coisas, ou apenas do conhecimento. A ideia do nosso treinamento é que você desenvolva a autoconsciência e essas ferramentas e habilidades para que você possa compartilhar, e compartilhar você influencie. Influencie como? De forma saudável e positiva. Essas pessoas, esse grupo de pessoas, primeiro a sua família, depois as pessoas que estão à sua volta e que de repente você venha liderar, né, no trabalho, no ministério, onde quer que seja, e que você seja um influenciador. Por quê? Porque, como está escrito na Bíblia, o candeeiro ele é posto em cima da mesa, porque debaixo da mesa ele não tem utilidade. Mas quando você põe em cima da mesa, a família ela faz reunião na onde? Aonde está escuro, aonde tem o candeeiro. Então, onde tem o candeeiro, onde tem luz, as pessoas gostam de se reunir. É onde está o povo reunido, é onde tem a luz. E aqui nós estamos falando da luz, um tipo de luz, a luz do conhecimento, a luz do despertar da autoconsciência, do seu sentido de missão, que é um sentido maior, que tem a ver com espiritualidade, do sentido de transformação diária, para que você possa estar construindo e influenciando pessoas de forma positiva e tendo relacionamentos mais saudáveis. A partir desse ponto, querido, você vira a pirâmide de ponta cabeça, porque você não precisa ter dinheiro, está no topo da classe social para que você passe
a ser uma pessoa autoconsciente e estar no topo da cadeia alimentar. Você pode fazer essa pirâmide crescer de baixo para cima, influenciando a partir dos pequenos grupos, a partir da sua mudança e da sua transformação. Então, quem realmente fica no topo? Eis a pergunta. Você consegue responder depois de tudo que estudamos até agora? Bom, então vamos comentar o que está escrito aqui embaixo. Quem se adapta melhor e ajuda os outros a se adaptarem. É a sacada que Darwin fez lá no passado. Ou seja, quem está no topo é quem realmente consegue se adaptar às dificuldades, consegue se adaptar à sua forma de funcionar, consegue aceitar os seus defeitos, os seus erros, as suas habilidades, as faltas de habilidades e consegue, defeitos não, porque não temos defeitos, temos habilidades a serem melhoradas, consegue se adaptar com isso, consegue entender isso e consegue multiplicar isso, compartilhar isso, ajudar outras pessoas a se adaptarem também. Aí você cresce, aí você que passa a ser líder, torna e cria e gera outros líderes, aí você multiplica, ok? Esse é o recado que eu tinha para te dar. O processo de transformação diária, que é o processo de metanoia, é para levar você a ser autoconsciente, que você esteja no topo da cadeia alimentar e passe a compartilhar, ressignificar e passe a influenciar e a multiplicar esse conhecimento. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a todos nessa jornada. Tchau, tchau.